Paz do Senhor Jesus, irmãos. Estamos começando mais um vídeo no nosso canal Cristão com um Propósito. Irmãos, eu convido a você que não é inscrito no nosso canal, eu convido você a se inscrever, porque eu acredito que Deus vai falar muito no teu coração e todos os dias estamos postando uma palavra que Deus tem falado com pessoas, tem alcançado vidas. E eu peço carinhosamente a você que já é inscrito, nos ajude a compartilhar os nossos vídeos, nos ajude a levar cada vez mais longe o Evangelho de Jesus, porque nós estamos com um propósito de levar cada vez mais longe o Evangelho, levar cada vez mais longe a palavra, e você que tem nos ajudado a compartilhar, tem nos ajudado muito com isso, amém? Irmãos, a palavra que Deus tem colocado no meu coração no dia de hoje, uma palavra conhecida, pregada, mas o Senhor me incomoda e tem colocado lá no meu coração e tem falado muito comigo através dessa palavra. Essa palavra, ela se encontra no livro de João, no capítulo 4, e o verso que Deus quer falar comigo e com você no dia de hoje é o verso 17, João 4:17, a Bíblia vai dizer assim: a mulher respondeu e disse-lhe: eu não tenho marido. E disse-lhe Jesus: tu disses bem, eu não tenho marido, porque tu tiveste 5 maridos, e agora o que tem não é teu marido. Isso disseste com verdade. Irmãos, essa palavra, quando você vai entender e ler o tema a qual a Bíblia vai nos dizer, a Bíblia diz o tema Jesus e a mulher samaritana. Irmãos, para você entender um contexto, uma palavra com muita profundidade, para você entender este encontro de Jesus com essa mulher samaritana, a Bíblia diz que quando o rei Salomão ele assume o trono, filho de Davi, o homem que pediu sabedoria para Deus, a Bíblia diz que esse homem começa bem a reinar, ele começa bem com as suas atitudes, mas ele estava num reinado de paz e ele começa a fazer aliança com novos povos, começa a fazer aliança com outras nações. E cada aliança que Salomão fazia, ele se casava com uma mulher diferente. E isso teve suas consequências, porque cada mulher que ele se casava, ela tinha uma cultura, ela tinha uma crença, ela tinha um Deus, e as mulheres começaram a trazer deuses para Israel, deuses para dentro do povo, e o povo começou a adorar deuses estranhos, e Deus ele não gostou disso. Deus ele ficou olhando para essa atitude de Salomão e não aprova de forma alguma, porque Deus não divide a sua glória, ele não gosta que o seu povo ele adora deuses estranhos, deuses que tem boca mas não fala, que tem mão mas não toca. E era isso que o povo de Israel estava fazendo naquele momento. E quando Deus ele olha para essa atitude de Salomão, o Senhor ele vai enviar o seu profeta a corrigir Salomão. E naquele dia vai acontecer um feito dentro da Bíblia, que se você reparar até o seguinte momento, Salomão ele reinava completamente sobre a cidade de Israel. Mas quando ele peca contra Deus, o Deus ele vai dividir, ele vai separar o seu povo. Deus ele vai pegar Judá e vai separar como o reino do sul, e ele vai pegar Israel e vai separar como o reino do norte. Eu vou te explicar para você entender, e quando você começar a ler a Bíblia, você vai perceber que após Salomão são 2 reinos diferentes, são o mesmo povo, mas vai ser separado. E ele vai dizer para Salomão que só não vai arrancar o trono de Salomão, ele só não vai tirar Salomão do trono, ou vai tirar todas as tribos da mão de Salomão,
porque Deus prometeu para Davi, o seu pai, que não faltaria sucessor no trono de Judá. Uma aliança que Deus tinha feito com Davi, ele faz valer quando Salomão peca. Então Judá, a partir deste momento, vai ficar com 2 tribos. Israel, como reino do norte, vai ficar com 10 tribos. São o mesmo povo, só que Deus ele vai separar este povo. E Judá, a sua capital vai ser Jerusalém, e Israel, a sua capital vai ser Samaria, a qual estamos discorrendo nesse tema. E quando você olha para a palavra a qual Deus colocar no nosso coração, João capítulo 4, Jesus com seus discípulos, eles colocam no seu coração, e Jesus ele tem um propósito de sair da Judéia e chegar até a Galiléia. E ele pega a sua comitiva de discípulos, ele pega os seus discípulos, as pessoas que estavam seguindo, e ele vai partir até chegar a Galiléia. Mas quando você olha João capítulo 4, verso 4, o texto vai dizer: e era necessário passar por Samaria. Era necessário Jesus passar por Samaria. Geograficamente falando, não. Se você for olhar os judeus, eles dão uma volta muito longa e não passa por Samaria. Judeu nenhum quer entrar em Samaria. Mas Jesus no texto vai dizer, era necessário ele passar por Samaria. O caminho da Judéia até a Galiléia, passando por Samaria, de fato era o caminho mais rápido. Mas os judeus preferiam dar a volta para não se encontrar com os samaritanos. E Jesus, ele vai chegar a Samaria por volta do meio-dia. E quando ele chega em Samaria, ele vai encontrar o poço de Jacó. Ele vai se assentar no poço e ele vai ver uma mulher vindo buscar água naquele poço. Aí se você for entender a cultura do judeu, você vai entender que isso não era comum, uma mulher buscando água ao meio-dia. Isso não era comum, porque as mulheres tinham a função de abastecer a sua casa com água, e as mulheres se reuniam e pegavam água pela manhã, porque o sol era mais fraco, não era tão escaldante. E quando chegava-se ao meio-dia, mulher nenhuma descia para o poço, mas essa mulher, ela vai para o poço de Jacó exatamente ao meio-dia. E Jesus vai se encontrar com essa mulher, e ele vai dizer para ela: tenho sede, dai-me de beber. E essa mulher vai questionar Jesus dizendo: como tu, sendo judeu, pede água a mim que sou samaritana? Não era judeu, não fala com samaritano. Por quê? Porque quando Israel foi invadida, o reino do norte foi invadido pela Síria, a Síria mistura o povo de Samaria. E judeu não aceita mistura de raças no seu povo, não aceita. Você pode observar que quando Judá, por sua vez, é invadida, sendo cativa pela Babilônia, os judeus eles não se misturam com os babilônicos. E quando o judeu ele olha para os samaritanos que se misturaram com outros povos, eles não falam com os samaritanos, eles cortam volta, não se comunicam, não se falam, mas Jesus está no poço de Jacó se falando com a mulher samaritana. Por isso que foi necessário, porque Jesus tinha marcado um encontro ao meio-dia com aquela mulher. E o que eu acho interessante é, Jesus ele usou este encontro para evangelizar e para levar a sua palavra. E Jesus ele marcou um encontro contigo neste dia, nesta hora onde você está vendo esse vídeo. Ele marcou um encontro com você. Ele marcou um encontro com a tua vida.
Eu não sei como que está o ambiente que você está vivendo, como que está a tua vida, eu não sei. Mas de uma coisa eu tenho certeza, Jesus ele marcou um encontro com você, Ele quer falar com você e Ele quer te apresentar o Evangelho, Ele quer te apresentar coisas grandes, porque Ele tem marcado um encontro com a tua vida. Essa mulher não esperava encontrar ninguém naquele poço. E ela vai encontrar com Jesus, ele pede água, ele começa a ter um diálogo com aquela mulher. E ele vai dizer, eu tenho sede. Ela vai dizer, você é judeu, você não fala com samaritano, por que você está falando comigo? Ele vai dizer assim, mulher, se tu soubesse quem te pede água, você que me pediria água e eu te daria água viva. Ele começa a, de forma leve, apresentar o Evangelho e a palavra de Deus, que é fonte para mim e para a tua vida. E ela vai dizer para ele, como que você vai pegar água se você não tem nada nas tuas mãos? Será que você é maior que meu pai Jacó? E ele vai dizer assim, mulher, a água que eu estou falando, se você beber, você nunca mais vai ter sede. E talvez estamos vivendo um cenário onde pessoas tentam se preencher com inúmeras coisas, tentam se preencher saindo, curtindo, aproveitando, mas quando coloca a cabeça no travesseiro, só Deus sabe como que está o sono, só Deus sabe como que está a cabeça, porque ela tenta se preencher de uma coisa, de um vazio que só Jesus pode preencher. Só a fonte de água viva que pode preencher esse vazio na minha e na tua alma. E ela vai dizer, então me dá essa água viva para mim nunca mais ter sede, eu não ter que vir buscar água no poço. E ele vai dizer para ela, você quer beber da água? Então vai lá buscar o teu marido. Aí ela vai pensar e vai dizer assim, eu não tenho marido. E ele vai dizer assim, disseste bem, porque você teve 5 maridos e o que você está agora também não é seu. Vamos olhar para o contexto, vamos entender o contexto. A mulher ela vai no poço ao meio-dia, porque ela não queria encontrar as mulheres por causa da vergonha que ela estava passando, porque ela teve 5 maridos e o que ela estava agora nem dela era, estava pega no pecado de adultério e ela se escondia, ela não queria que ninguém visse ela. Por isso que ela foi ao meio-dia, para não se encontrar com nenhuma mulher, não ter que falar com ninguém. Mas o que eu acho lindo é que o texto vai dizer, e foi necessário ele passar por Samaria, foi necessário se encontrar com aquela mulher, foi necessário mostrar o Evangelho de Jesus, apresentar a palavra para aquela mulher. E os discípulos de Jesus, eles foram em Samaria para comprar comida, e Jesus está tendo um diálogo com aquela mulher, e ele vai apresentar dizendo para ela assim, eu sou o Cristo, eu sou o Messias. E quando Jesus fala para ela assim, você teve 5 maridos, o que você está agora não é teu, ela vai dizer assim, eu vejo que você é profeta. E olha que eu acho lindo, os discípulos vão voltar de Samaria com o alimento, e quem vai entrar na cidade agora é a mulher. Os discípulos vêm até Jesus no poço e a mulher vai entrar na cidade, mas a mulher, ela veio de uma forma ao meio-dia, ela veio com a sua cabeça baixa ao meio-dia, ela veio no pecado de adultério, ela veio errando, mas teve um encontro com Jesus, a sua vida foi transformada, porque de fato, quem tem um encontro com Jesus é impossível continuar no pecado, é impossível continuar nas coisas erradas, é impossível continuar fazendo aquilo que desagrada a Deus. Quem tem um encontro com Jesus, alguma coisa tem que acontecer, e essa mulher, ela veio de uma forma, mas vai voltar completamente diferente. Os discípulos vêm até Jesus e ela vai entrar na cidade dizendo assim, ela vai entrar na cidade e vai gritar para todo mundo ouvir, eu tive um encontro com um homem e ele disse-me tudo quanto eu tenho feito, será que este não é o Cristo? E o que eu acho lindo nesse texto, Jesus teve que marcar um encontro com essa mulher para fazer o Evangelho de Jesus adentrar em Samaria. E quando essa mulher ela entra gritando em Samaria, eu tive encontro com um homem e ele me disse tudo quanto que eu tenho feito, será que esse não é o Messias? Será que esse não é o Cristo? Todos de Samaria saíram ao encontro de Jesus. 12 homens entraram em Samaria e não conseguiram salvar uma alma, mas uma mulher que teve um encontro de verdade com Jesus,
evangelizou a cidade inteira sozinho. Por isso que o texto vai dizer, foi necessário passar por Samaria, porque o evangelho tinha que entrar em Samaria. E talvez você chegou até este vídeo e foi necessário você entrar neste vídeo, foi necessário você entrar nesta palavra, porque através da tua vida Deus quer salvar a tua família. Você vai ser o canal para o evangelho poder entrar, você vai ser o canal. Pessoas não acreditam em você, pessoas acham que você não vai chegar a algum lugar, ou acham, não colocam credibilidade em você, mas Jesus te escolheu como canal para a mensagem chegar na tua família, na tua casa, no teu trabalho. Ele vai usar a tua vida, vai ser você que Ele vai usar para a mensagem poder chegar aonde Ele quer. Foi necessário você chegar até aqui, e através da tua vida Jesus ele vai alcançar muitas e muitas almas. Queridos, uma mensagem muito explicativa, uma mensagem com uma introdução longa, mas isto que estamos falando aqui é sobre a Bíblia, e você tem que entender que tudo na Bíblia tem um contexto, nada foi por acaso, nada. E é por isso que foi necessário ele passar por Samaria. Amém? Que Deus possa abençoar o teu dia. Que Deus possa te dar uma semana abençoada. Em nome do Senhor Jesus. Amém?